camaradas, uma convenção debruça-se sobre 2 anos. Olhar para trás, para os compromissos que assumimos perante nós próprios, nesta mesma sala, no início de 2009, e para o caminho que percorremos. E em cada dia deste trajeto, o Bloco procurou fazer da sua intervenção uma referência política para o povo da esquerda e para os lutadores sociais deste país. Avançámos pelo caminho da abertura, da convergência e da clareza política. E é pela abertura, pela convergência e pela clareza política que vamos enfrentar a batalha que temos pela frente. Contra a ideia de que Portugal é um país amaldiçoado pelos próprios portugueses e de que a nossa salvação tem de ser comprada lá fora, com juros altos. E que não haveria alternativa. Respondemos, não há inevitáveis. O sinal desta convenção é esse, não há inevitáveis. E é essa também a grande lição dos islandeses de que falou o Francisco Louçã já hoje aqui, o povo que se recusou a pagar os devaneios da máfia bancária local e que mostrou que os inevitáveis são afinal mentiras. A questão é saber quem assume o papel principal, quem toma a palavra, quem impõe as suas escolhas. Noutras paragens, como aqui e noutros tempos, tem-se mostrado que afinal é o povo quem mais ordena. Não aqui em Portugal, neste momento. Aqui a política alimenta-se da desconsideração pela democracia. Não há escolha possível, só há um caminho, o único, o inevitável, o da política do FMI. O Bloco responde que esse caminho não é inevitável e muito menos é o único e nem sequer é novo. De facto, a política do FMI chegou antes do Sr. Paul Thompson e dos seus acompanhantes. Os 3 primeiros PECs do PS e do PSD representaram um ganho para os cofres do Estado de 19 mil milhões de euros, um encaixe do qual o capital e os escalões muito elevados do IRS garantiram apenas uma 10ª parte. Coube ao trabalho, aos mais desprotegidos, pagar as outras 9 partes desta fatura com cortes de apoios sociais, aumentos do IVA, corte de salário, abono de família, congelamento das pensões, aumentos dos medicamentos. Essa política foi definida para 3 anos e faz parte agora do programa do FMI. E Sócrates é, portanto, assim o autor local, o autor português da primeira prestação deste pacote de austeridade, aprovada no Parlamento pelo PS e pelo PSD. Esses PECs vão ser mantidos pelo próximo Governo e o CDS, que os chumbou, também já quer ministros para ajudar a aplicá-lo. Esse tripartido PS, PSD, CDS vai aprofundar a política dos PECs, aplicando as novas medidas trazidas pela Troika. A redução da taxa social única, porque é para os patrões que vai a única benesse prevista em todo este pacote, e o aumento generalizado dos preços e dos impostos, o IVA, o IMI, o imposto dos veículos, o tabaco, além da redução das pensões e do fim da dedução fiscal dos juros para a compra de casa. É ao trabalho que será arrancado todo este valor, uma gigantesca transferência de riqueza, rapidamente e em força e à custa de quem tem menos. Se a Aliança FMI vencer, esta imposição vai levar a miséria à casa de muitos portugueses, fará aumentar a frustração, o endividamento, a criminalidade social. E é por isso que, desde o primeiro momento, foram os donos dos bancos e os porta-vozes dos grupos económicos, além daquela coleção de oráculos dos grupos patronais que se instalou nas nossas televisões a fazer análise deste pacote, foram esses os primeiros a dizer: precisamos de um governo de salvação nacional, um governo dos bons partidos. Nessa linha, o dono da Mota-Engil apelou mesmo a uma democracia musculada. Eles sabem que este plano de choque precisa de reunir toda a força da aliança do FMI. Este é um programa devastador para abrir uma etapa de vingança sobre o 25 de Abril e assenta em 4 ataques principais. Primeiro, arrasar a posição dos trabalhadores na relação laboral sob a ameaça do desemprego em massa e da precariedade total. Em segundo lugar, acelerar a transformação da dívida privada, dos bancos principalmente, em dívida pública, dívida do Estado. Em terceiro lugar, impor a intervenção externa para ser o Estado a capitalizar o sistema financeiro e manter viva esta galinha dos ovos de ouro. E em quarto lugar, assaltar os salários, as pensões, os serviços públicos e os bens do Estado para pagar o empréstimo ao FMI e os respectivos lucros, é preciso dizê-lo. A aliança do FMI resulta então numa situação extraordinária. Pela primeira vez, os partidos que governaram no último quarto de século, em vez de levarem um programa escondido para as eleições, como é seu costume, que seria conhecido no dia seguinte, apresentam-se com um programa único, unificado e descarado,
escancarado aos olhos dos portugueses. A um mês das eleições, já conhecemos a verdadeira promessa de Paulo Portas. Ele assinou-a, pretende cumpri-la com Sócrates e Passos Coelho, congelar as pensões mais baixas, submetê-las à inflação e aos aumentos de impostos, para ao fim do ano tirar um mês de pensão aos reformados mais pobres. A um mês das eleições, conhecemos a verdadeira promessa de Passos Coelho. Ele pretende cumpri-la imediatamente, 12 mil milhões para dar aos bancos e a privatização do CTT, das linhas suburbanas da CP, das empresas lucrativas, EDP e a REN, do setor de seguros, da Caixa Geral de Depósitos. É a mesma promessa de Sócrates e Paulo Portas. A um mês das eleições conhecemos a verdadeira promessa de José Sócrates, abençoada pelo FMI, chefiar um governo com o PSD, Paulo Portas a Ministro de Estado, para criar 150 mil empregos. Não, para criar 150 mil novos desempregados. Está tudo escrito, é a previsão do FMI, assinada por baixo por este tripartido. O objetivo desta aliança é então chegar aos 2% de recessão em cada um dos próximos 2 anos. E é nesta companhia que Sócrates nos quer convencer nesta campanha eleitoral que vai ser o defensor do Estado Social. A aliança FMI é poderosa e força um consenso interesseiro e muito mobilizado. Mas a história não está escrita, camaradas. A existência de eleições neste momento pode transformar esta circunstância difícil num momento clarificador e num momento de mudança. À esquerda, é a lógica do mal menor que fica em causa, essa lógica que reforçou sempre a alternância, sem alternativas, a que nos trouxe até aqui e que nos destruiu a nossa economia. Contra a lógica do mal menor, o Bloco cresceu sempre. Mas mesmo assim a escolha do tudo menos Santana Lopes rendeu uma maioria absoluta a José Sócrates. Depois de 4 anos de mau governo, muitos ainda aceitaram tudo menos Ferreira Leite. E assim chegámos até aqui, com 3 PECs aprovados pelo PSD e pelo Partido Socialista. A tutela externa não faz por menos. Exige a suspensão do regime da alternância. É o mecanismo principal da continuidade política desde que o FMI saiu de Portugal há 25 anos atrás. E a alternância é substituída pelo tripartido, PS, PSD, CDS. Um tripartido que quer uma maioria, um governo, um presidente, engole estes 3 partidos num programa único, que é o programa do FMI. E chegados ao abismo, depois de anos e anos de mal menor, à esquerda, a lógica do mal menor acabou. O programa do FMI para Portugal foi apresentado pelo Sr. Jürgen Kroger, da Comissão Europeia, que o definiu como um ajustamento orçamental muito semelhante ao da Grécia, mas com reformas estruturais muito mais profundas. Traduzindo, até porque o programa está escrito em inglês, a par de uma gigantesca transferência de riqueza, é obrigatória a extinção do contrato social resultante das conquistas democráticas em Portugal. As reformas estruturais do Sr. Kroger e que Sócrates fez suas consistem, antes de mais, na destruição das formas de proteção da parte mais fraca da relação laboral, o trabalhador. Essa reforma é verdadeiramente estrutural porque atinge a democracia no seu coração e porque é indispensável para quem quer fazer da crise um grande negócio. De facto, o que resta da formalidade contratual dificulta o despedimento livre e sem explicações. De facto, sem despedimento livre, é mais difícil e moroso a redução salarial que está prevista. De facto, salários que mantêm as famílias abaixo do limiar da pobreza são pouco competitivos com o subsídio de desemprego. Claro que nada liga estas políticas ao equilíbrio das contas, já todos percebemos. Trata-se sim de assegurar o poder de classe de quem dirige este ajustamento e de remover os obstáculos à transferência de riqueza de baixo para cima neste país e da periferia para o centro da Europa. Camaradas, quando sairmos desta convenção, espera-nos lá fora um país que sabe o que a União Europeia, o FMI e o tripartido lhe estão a preparar. A escolha desse povo é uma disputa em aberto. As condições dessa disputa são difíceis, mas são novas e são mais claras, como já vimos. Pode ser útil e começar a vencer agora. É necessário, para começar a vencer agora, cabe à esquerda demonstrar que nada disto era inevitável, que há alternativas praticáveis perante a emergência e que há uma estratégia à esquerda para defender Portugal e evitar a tutela estrangeira que subordina as decisões a instituições não eleitas e nos mantém representados pelos mesmos partidos que nos trouxeram até aqui.
Essas alternativas existem e temos que as tornar claras. Primeiro, a auditoria à dívida. Peço que termines. O tempo terminou, peço que concluas. É necessário analisar a fatura e saber o que é para pagar e o que não é para pagar. E mesmo na dívida do Estado é preciso separar esse trigo do joio. Identificar a parte da dívida que não pode ser paga e renegociar os prazos e juros daquilo que é necessário enfrentar. Gerar os recursos para combater o endividamento e assegurar o investimento. Peço A moção A, vou terminar, a moção A apresenta-se em defesa de um programa de esquerda. É tempo desse governo de esquerda, de um governo de esquerda, tomar as rédeas do país e enfrentar a crise em nome dos que estão a pagá-la hoje e em nome daqueles que pagaram um modelo de desenvolvimento que destruiu os nossos recursos. Crescer é o que o Bloco de Esquerda precisa, crescer é o que a esquerda tem que fazer nestas eleições para se constituir como uma alternativa que ofereça um rumo ao país contra a aliança FMI. Mais votos, mais deputados, crescer e encontrar uma alternativa de governo que sirva para enfrentar a condenação a que nos dizem que não podemos escapar. Muito obrigado.